Saúda o dia nascente com a alegria de viver aureolada pela gratidão a Deus. Cada novo dia é abençoada oportunidade de crescimento espiritual e de iluminação interior. Atravessar o rio dos problemas de uma para outra margem, onde se encontram as formosas atividades de engrandecimento moral, é a tarefa inteligente da pessoa que anela pela conquista da felicidade. Quando se abrem a mente e o coração à alegria, é possível descobri-la em toda parte, bastando olhar-se para a vida e ei-la jubilosa. Quando se adquire a consciência da responsabilidade, de imediato sente-se que se é livre, mas essa liberdade é sempre conquistada pela ação, que se converte em bênção de amor. Eis porque o trabalho de qualquer natureza deve ser realizado com sentimento de amor, o que equivale a uma postura de liberdade em ação. Quando o amor se instala, a alegria de viver esplende como resultado da própria alegria de ser consciente. Sempre que possível, expressa a tua alegria de viver. Adapta-te, desse modo, às ocorrências existenciais, alegrando-te por estares no corpo, fruindo a oportunidade de corrigir equívocos, de realizar novos tentames, de manter convivências saudáveis, de enriquecimento incessante. A vida com alegria é, em si mesma, um hino de louvor a Deus. Alguém que cultiva a alegria de viver já possui um tesouro. Esparze-o onde te encontres e oferta-o a quem se te acerque, tornando mais belo o dia a dia de todos os seres com o sol do teu júbilo. Alegra-te com a vida que desfrutas e agradece sempre a Deus a glória de saber e de amar para agir com acerto. Joana de Ângeles. Muito boa noite a todos. Terça-feira, estamos no primeiro dia do mês de dezembro. Nesta noite, a nossa reunião doutrinária, diretamente dos estúdios da Mansão do Caminho, com a presença de Edivaldo Franco. A partir desse instante, vamos nos preparar para a prece de abertura desses nossos trabalhos. Senhor, ó Senhor Jesus, grande amigo das nossas vidas, adentramo-nos no último mês deste ano de 2020, o ano dos nossos desafios. Tu que és o orientador da humanidade, que nos amas, nos queres bem. Faze por nós, pois, a partir desse instante, tu que nos conheces verdadeiramente, que se instale a paz em nós. A paz do mês de dezembro, a paz do Natal. Nos recordamos de ti e sabemos que te aproximas de nós cada momento mais, a partir dos dias que se sucedem. Permita-nos, pois, fazer essa primeira homenagem pelo vosso nascimento que se aproxima. Abençoa os trabalhos da noite, sê conosco, dai-nos paz, amor, mansuetude e o pensamento sempre voltado a Ti. Sê conosco, Jesus, hoje e por todo sempre.
Então, a partir desse instante, estamos com a presença de Divaldo Franco. Muita paz a todos. Senhoras, senhores, queridos irmãos e irmãs espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e por intermédio de outros veículos da comunicação virtual, formulamos votos de muita paz para todos nós. Estive recordando-me de uma figura admirável que no século XX desenhou para a humanidade uma atividade em benefício do autoencontro. Essa criatura que teve a coragem de autopenetrar-se e depois de verificar os seus enganos, saiu para servir e para amar, ampliando os horizontes do entendimento em relação à própria vida. Eu me recordo da primeira vez que tive a ocasião de ler a primeira página dessa nova era, tão bem apresentada pela insigne senhora norte-americana. A psicóloga Louise Hay tem uma história muito linda para as nossas reflexões neste mês de dezembro. Ela nasceu em Nova York e recebeu a educação americana nos padrões convencionais. Mais tarde, sua genitora separou-se do marido e começou a luta de criar a filha, o que terminou de fazer na Califórnia, em Los Angeles. Ali experimentou dificuldades compreensíveis e a jovem, à medida em que os anos se passavam e a sua beleza física e interior refletiam-se no seu comportamento. Então viveu as emoções de uma Los Angeles famosa para todo o mundo. Era natural que alguns desentendimentos viessem através do comportamento junto à sua genitora. E ela resolveu deixar o lar materno e viver a independência alucinada das horas fabulosas dos anos 50, chamados os anos dourados, das grandes ilusões da revolução da música, principalmente da dança, de relativa independência dos jovens, principalmente os grandes desafios da independência da mulher. E ela se tornou, inevitavelmente, uma pessoa caracterizada pela alegria de viver. E resolveu trabalhar em uma situação não muito louvável. Era acompanhante, trabalhava no escritório com amigos e amigas e servia de acompanhante a pessoas solitárias, especialmente cavalheiros que estavam em atividade em Los Angeles e necessitava de uma dama de companhia, da presença de uma pessoa para passar as horas, as noites. Enfim, nada era mais encantador para Louise Hay do que isto. A televisão, o cinema fascinaram-na. E ela conseguiu amealhar quase que uma fortuna, porque era muito bonita, tinha um desempenho muito grande, mas essa conquista de valores internos, por incrível que pareça, não preenchia o vazio existencial da jovem Louise. Ela resolveu trabalhar na moda, como modelo, transferiu-se para Nova York, libertou-se da lembrança da mãe muito próxima, e em Nova York ela logrou o sonho das mulheres da época: automóveis, casacos de peles, apartamentos, boates luxuosas, perfumes,
tudo aquilo que dá encantamento aos sentidos. Mas certo dia ela descobriu que era uma pessoa em fuga de si mesma. Ela deveria ter alguma coisa que detestava interiormente, mas não sabia dizer o que era. Então ia em busca das coisas de fora. Tinha armários preenchidos de valores, mas não tinha paz. Estava sempre em busca de novas experiências, viagens, as ilhas do Pacífico, as grandes companhias, as revistas de modas, as revistas de fofoca. E então, certo dia, ela caminhava descuidadamente pela Quinta Avenida, quando, de repente, ela viu a grande catedral de St. Patrick, a igreja imensa de pedras, naquele mundo de arranha-céus. E não sei porquê, pensará ela e escreverá, uma coisa interior falou-lhe docemente: há quanto tempo você não entra numa igreja? Há quanto tempo você não tem um colóquio com Deus? E ela percebeu que a religião lhe fazia muita falta. Adentrou-se pela igreja, naquele entardecer, sentou-se num dos bancos, a nave imensa, vazia, com um ou dois orantes, e ela no alto encontrou. Aquilo que lhe faltava era o objetivo essencial da vida: ser útil, trabalhar pelo bem, autoconhecer-se, agir com retidão, com dignidade. Aquela entrada casual em St. Patrick mudou completamente a sua vida e ela resolveu estudar psicologia. Fez o curso de psicologia para entender-se, primeiro, os grandes enigmas da sua vida e também para dar valor às coisas que muitas vezes não percebidas desaparecem em nossas mãos e são verdadeiros tesouros. Ela começou a descobrir o valor de ser útil, de ajudar alguém, de contribuir em favor do bem-estar de uma pessoa em conflito. E deu-se conta de quantos jovens de ambos os sexos, perdidos na grande maçã, perdidos no mundo em busca de algo que não sabiam propriamente o que era. Foi então que ela começou a pensar nos grandes problemas, nos imensos conflitos existenciais, na depressão, que estava se tornando uma pandemia, no suicídio, que assustava as pessoas e que estava presente nas maiores fortunas, como nos casebres das maiores misérias. E então, Louise Hay começou a perceber que é fundamental saber-se qual é o objetivo essencial da vida e descobrir qual é a razão pela qual nos encontramos na Terra. E enquanto essas duas propostas não sejam enfrentadas cara a cara para nos dar um sentido de viver, estaremos fugindo, utilizando-nos de recursos que apenas mascaram um momento de inquietação, mas não resolvem o nosso problema maior, que é o autoenfrentamento. E ela percebeu que a maioria das doenças, em realidade, são construídas pelos conflitos. E nós, através da conduta equivocada, somatizamos esses conflitos e surgem as doenças somáticas, as enfermidades de alto porte. O nosso sistema imunológico não resiste à força destruidora da nossa mente em desalinho, do nosso desconforto para conosco mesmo. E dentro dessa situação de alto desconforto, o desinteresse pela vida, ela então começa a pensar numa velha frase médico: cura-te a ti mesmo. Todos temos uma veia de tentar curar os outros, de tentar ajudar os outros, porque é muito fácil apresentar diretrizes, caminhos de segurança, decisões, mas o outro é que terá que as realizar. O grande problema não é conhecer o caminho da plenitude, é ter a coragem para enfrentar os obstáculos
que nós encontramos em todo o caminho. E toda decisão advém uma revolução posterior. Porque nós temos que mudar a maneira de encarar a vida, os hábitos, que são perniciosos, mas a eles estão acostumados. Renascer, reviver. E reviver com alegria, sem essas manifestações que nos tornam atormentados. Arrependimento pela culpa, atirar noutrem a responsabilidade do nosso fracasso, achar que ninguém nos quer bem, são todos mecanismos muito hábeis para poder fugir à autorresponsabilidade. Porque na hora que nós mudamos e assumimos a responsabilidade, claro, ela diminui de intensidade, de significado. E nós podemos realizá-lo de um golpe. O jovem Saulo, nascido em Tarso, vai matar um cristão que se celebriza. Esse homem é uma temeridade, é um ancião. Ele mora em Damasco. E Paulo vai com cavaleiros da alta corte do Sinédrio. De repente, aparece-lhe Jesus e ele muda completamente. Aquele homem violento, caracterizado pelo fanatismo, a doutrina mosaica, tomba do cavalo, mas ele tomba também do seu cavalo interior. Ele deixa cair a sua armadura metálica. Ele tem a coragem de despir-se e considerar a própria fragilidade. Então nasce o futuro apóstolo Paulo. Ele vai para um deserto, vai meditar 3 anos, trabalhando rudemente numa obra de couro, onde ele exercitara a sua vida antes do rabinato. E depois surge essa figura incomparável, atemporal, porque hoje Paulo de Tarso é tão vivo na doutrina cristã, na filosofia, no pensamento de coragem, como aquele jovem que enfrenta o pai, que o amaldiçoa, que o expulsa do lar, e ele sai sem o menor ressentimento. Que enfrenta os amigos cristãos que não acreditam na sua renovação, que enfrenta o sinédrio e enfrenta toda uma vida de testemunhos, de dores e de júbilos por conviver com Jesus. Então eu caso. Ela percebe que a sua vida somente terá sentido quando o conhecimento psicológico puder ajudar alguém. E se transforma, indo lecionar na universidade, a cátedra de metafísica espiritual. Descobre que a vida não é somente o corpo, é o psiquismo, é aquilo que pensamos. Nós somos, sobretudo, aquilo que cultivamos em nosso mundo mental, que passa para o nosso mundo real e que se incorpora ao nosso mundo atual. Então, essa notável psicóloga escreve um livro denominado Autoajuda. As pessoas, então, não acreditavam em si mesmas, não tinham o hábito de olhar-se profundamente e de verificar que em nosso eu profundo estão as raízes das nossas dificuldades. Quando conseguirmos encarar-nos e, por fim, libertarmos-nos dos desafios e nos auto-amarmos, hemos encontrado a pedra mágica que proporciona a felicidade e nos empurra no rumo da plenitude, do ser que anelamos ser em benefício de nossa própria vida. E, curiosamente, o livro é muito bem recebido. Tenha a coragem de dizer não a você. Tenha a coragem de refazer o caminho. E então ela própria começa a refazer o caminho. Volta a Los Angeles e vai reabilitar-se perante sua mãe. Como poderia ela ensinar bom humor, plenitude, coragem de vencer as imperfeições? Se carregava a mágoa, o desencanto com a sua genitora. Se sabia que a genitora tinha problemas, que ela já os não tinha economicamente.
Então ela tem a coragem de visitar a mãe, de abrir o coração, de falar dos seus conflitos, das suas dificuldades, de pedir apoio e até de morar junta. Manda construir 2 casas confortáveis numa das belas praias de Los Angeles e se torna uma filha dedicada, espiritualmente dedicada a curar a mãe, a autocurar-se, porque a cura que eu pretendo para o outro, eu deverei desenhar e fazer dentro de mim. Então nasce uma grande terapeuta. A terapeuta desse serviço de nós próprios para conosco. E então ela começa a convidar a sociedade americana, naqueles dias muito difíceis, porque eram pós-Segunda Guerra Mundial, eram dias de depressão, de lutas. E ela então começa a dizer que nós podemos enfrentar as lutas em qualquer situação e contribuir para que elas sejam menos tenazes, menos perturbadoras. E Louise Hay constrói uma casa, isto é, uma casa de felicidade. Propõe esta autoajuda. Você é o seu médico. E você vai conseguir um grande êxito na hora em que compreender que o sentido da sua vida está também nas suas mãos. Lógico que existem fatores que transcendem as enfermidades, especialmente aquelas irreversíveis. A dificuldade, muitas vezes, de ganhar recursos para a sobrevivência, a infelicidade, isto é, o desajuste na vida social, a ausência de afetividade, são fatores que nos escapam, mas que, ao invés da posição de vítima, nós possamos fazer a posição de administradores do nosso problema, trabalharmos em benefício do nosso problema. E então, cada dia, o problema desafiador vai mudando de aspecto. Como todos os dias nós temos sol, em abundância no verão, em escassez no inverno, mas o sol está aí. E é necessário vê-lo com os olhos da imaginação. Há uma historieta muito conhecida, que 2 homens estavam no mesmo quarto de um hospital e sofrendo dores terríveis. Um deles estava no leito junto à janela, que dava para o parque. O outro estava no outro leito, junto à parede. E esse que estava junto à parede sentia-se muito infeliz, porque o outro fora aquinhoado com lugar junto à janela. E do seu lugar ele podia ver a praça. Havia ali uma praça, um coreto, frequentemente havia espetáculos, havia gente conversando e ele erguia um pouco a cabeça e dizia, mas como é bonito o dia de sol. E falar de flores, as flores ali do jardim. E o que estava cá, não tinha visão de nada, o quarto frio, aquele quarto de hospital, sem decoração, sem nada que levasse a pensar além da enfermidade e dos tormentos da cura. Por fim, esse homem gentil que via tanto pela janela faleceu, desencarnou. E quando pela manhã o colega percebeu que ele havia desencarnado, pediu ao enfermeiro, por favor, depois que fizer a asepsia da sua cama, eu quero mudar de leito, eu quero ir para lá. Eu anelo por isso, eu sei que sentado lá ou deitado lá na cama, eu vou melhorar de saúde pela paisagem fantástica que ele saudava todo dia quando nascia o sol. O enfermeiro fez o seu dever e 2 auxiliares transmudaram-no para a cama. Ele procurou confortar-se da melhor maneira até o instante em que ele levantou a cabeça e olhou pelo quadrângulo da janela aquele mundo encantador que estava lá fora. Não havia este mundo encantador. Era uma praça deserta com velhas árvores, um coreto desabitado e nada mais. Então ele começou a pensar, mas como é que dizer? Olha as crianças conversando, flores no jardim, rosas, que perfume de maio. Então tudo estava na imaginação do outro.
A sua tristeza, a sua melancolia estava também na sua imaginação. Então ele olha para o retângulo da janela e imagina a alegria que o outro demonstrava e começa a repetir. É verdade. Daqui pelo menos eu posso ver o sol. Havia mais claridade do que na cama junto à parede. Dali ele podia imaginar que diante do sol as crianças iam para a escola, as babás levavam os meninos para passearem no largo. Possivelmente, aos domingos, reunia-se uma banda musical, pessoas caminhando, jovens enamorados. E começou a imaginar a beleza que estava lá fora, por concretizar-se. E a partir de então, ele realmente melhorou. Passou a ter mais otimismo e passou a estimular outros doentes a ver o encantamento da vida, que muitas vezes está distante dos nossos olhos. Está na imaginação. E é exatamente essa imaginação que dá beleza, tira de nós essa sensação de culpa, essa sensação de felicidade, todas essas expressões de desagrado. Então, isso é a vida. E a doutora Luísa procura demonstrar que nós dispomos de um material excelente. Abre a sua escola, a escola da felicidade. Abre uma fundação com o nome Louise Hay e se torna uma Magister Dixit. Ela se torna um guru da nova era. E mais do que isso, ela descobre que o corpo é o instrumento tangido pelo espírito. Ela descobre a imortalidade da alma. Antes, no júbilo do prazer, do delírio do álcool, no tremer das emoções do sexo, dos aplausos, das roupas caras, das joias fulgurantes, havia sempre um toque de amargura. Havia também um toque de embriaguez, para poder esquecer. Mas agora não. Quando alguém lhe fazia uma carta e ela recebia milhares. Depois que eu li o seu livro, a minha vida mudou completamente. Você, Louise, me levou pelas mãos para ver a pessoa fantástica que eu sou. E que durante muito tempo eu me neguei. Acreditando que ninguém me dava valor. Era eu que não me atribuía valor e transferia para os outros, acusando-os de não me darem oportunidade. Eu fugia das oportunidades. Você me ajudou a descobrir que o sol brilha, mesmo no inverno. Se não brilha, onde está o inverno? Mas brilha do lado oposto do inverno, que é o verão. Você me ensinou a compreender que nós somos pessoas capazes de conquistar o mundo. Então, merece recordar o desafio de Arquimedes, o grego, 400 anos antes de Jesus. Esse homem disse: dai-me uma tábua e um apoio, um ponto de apoio, e eu moverei o universo. Olha que coisa interessante. Ele estava encontrando o quê? Um ponto de apoio, a tábua e a sustentação. Muito fácil. Dai-me isto e eu moverei o universo. Dai-me uma ideia capaz de estimular a minha vida e eu moverei o universo de mim mesmo, modificando-me inteiramente. Louise Hay abre um período de todo o fim do século e milênio passado, lecionando a maneira mais hábil de o indivíduo encontrar a felicidade em um mundo de placebos. Oportunamente, quando eu estive lendo um dos grandes oncolistas norte-americanos, ele escreve no seu livro Amor, Medicina e Milagres como a nossa mente é capaz de fazer milagres. Ele recorda-se de um paciente que tinha um câncer, mas um câncer em último estágio. Ele estava com metástase, estava desenganado, e ao chegar à sua clínica, cá, no lado leste dos Estados Unidos, ele, o médico, o Dr. Bird Siegel,
constatou que era irreversível o seu câncer. E disse-lhe: você chegou tarde demais. Afinal de contas, você chegou tarde demais. Ele disse: mas doutor, o senhor não pode tentar. Ele disse: poderei tentar, mas não o engano. É irreversível. Os órgãos estão contaminados. Mas neste ínterim, a imprensa anunciou que um laboratório suíço havia descoberto um remédio para o câncer, chamado Crebiozon, e que estava o laboratório distribuído pelo mundo. E o remédio chegou aos Estados Unidos, à clínica de oncologia do doutor, e ele então disse ao seu paciente: é um remédio novo, ele pode ter sequelas. E o homem disse: mas doutor, eu estou morrendo. Qual é a sequela que eu posso ter se amanhã eu posso ser morto pelo câncer? Eu me preparo, me coloco como espontâneo, voluntário. E você crê na possibilidade de ter alguma cura? E disse: olha, para dizer a verdade, durante todo esse tempo eu fui tão desenganado que passei a acreditar que não me poderia curar. Mas ante a propaganda do Crebiozon, eu estou com a esperança de me curar. Era um sábado. E então o médico lhe disse: eu vou lhe dar uma dose e, por certo, você vai ter um grande choque. Vai passar mal à tarde, o domingo, e talvez não aguente o amanhecer de segunda-feira. Eu vou colocar dos meus funcionários, dos meus colegas, para tomar conta de você. E fico em casa quase de plantão. Qualquer piora é somente me chamar. Assim fez, foi para casa, não foi chamado sábado, nem domingo. E na segunda-feira, quando ele voltou ao serviço, surpresa, o paciente estava de pé, ele tinha muitos tumores, e os tumores parece que haviam diminuído em 48 horas. Ele olhou o homem alegre, dialogando com outros pacientes. Ele chegou num estado deplorável e disse: mas o que é isto? Ele disse: Crebiozon. Estou curando-me, doutor. E o médico ficou encantado. Continuou a dar-lhe as doses. 2 meses depois, assinou a sua alta. Ele pegou o próprio avião, viajou para o oeste americano e passou muito bem. 6 meses depois, a imprensa médica noticiou que o Crebiozon não era um remédio ideal para o câncer. Era um placebo. Ele nem era bom nem era mau. E foi feito um estardalhaço muito grande. O médico ficou sem entender. A verdade é que daí a alguns dias apareceu na sua clínica aquele paciente com a mesma sintomatologia, os nódulos cancerígenos. O exame revelou metástase e o paciente dizia: doutor, eu agora estou sem ânimo. O Crebiozon me iludiu. E o médico percebeu algo curioso. A cura aparente foi por causa da sua mente. Quantos remédios placebo são dados a pacientes? Remédios inúteis, água, muitas vezes aplicada como soro. E o indivíduo se recupera. O poder do placebo no doente. Então ele disse: olha, a campanha não é justa. No nosso caso, o Crebiozon fez muito bem. Mas teve um problema. É que, ao receber a dosagem, eu deveria ter colocado tudo na geladeira. E não o fiz. Então, eu estou com uma nova remessa agora, com melhores cuidados. Eram as primeiras experiências e não se tinha certeza se congelado ou não, o efeito era o mesmo. Se você quiser, vamos aplicar o Crebiozon. E então, diante do paciente, ele abriu a geladeira, tirou as ampolas, colocou-as na seringa e fez-lhe a aplicação. No dia seguinte, o homem apresentou sinais de melhoras. Mais tarde,
2 meses depois ele teve alta e voltou para sua cidade natal. Mas a imprensa americana, muito cuidadosa, o Departamento de Saúde e de Medicamentos, publicaram o resultado da experiência com pacientes voluntários. O remédio era inócuo, era mesmo que usar água potável, não valia nada. E houve uma desmoralização em massa. Quando o doutor teve a ocasião de ler essa crítica, ele disse: este homem vai ter a doença de volta por causa da mente dele. E ficou na expectativa. 1 semana, 1 mês, o paciente não veio. Ele então telefonou para o paciente, ele tinha o endereço, e veio a saber que quando o homem leu aquelas declarações científicas provadas, ele readquiriu a doença e morreu 2 semanas após. O poder da mente, na nossa autocura ou na nossa autodestruição. Então, o doutor teve um cuidado muito especial. Ele era materialista e se tornou espiritualista depois, diante dos fatos. Ele me disse pessoalmente em um seminário que fizemos juntos que nada mais extraordinário do que um fato. Quando ele fazia uma laparotomia em campo aberto, abria o paciente para ver o organismo e ele via os órgãos funcionando, o peito aberto, os órgãos, o intestino, o coração, o fígado. Aquela grandeza, ele tinha que acreditar em algo, não podia ser o acaso, que fez uma maquinária tão extraordinária como a nossa. E então, ele terminou estabelecendo um código. Se você tem câncer, ou alguém, ele então apresentava um código com 4 características. Se você deseja a cura, primeiro, pense na cura. Segundo, acredite no seu médico. Terceiro, faça o tratamento com cuidado. Quarto, entregue-se a Deus. Para o homem que era materialista, isso teve um efeito espetacular na Universidade de Yale, em Connecticut. Então, isso é uma benção. E aí, a nossa querida doutora estava no rumo certo. Nós podemos corrigir os desajustes emocionais da nossa existência. Podemos corrigir as dificuldades, as antipatias. Pessoas há que nos são muito antipáticas. E quanto mais se aproximam, mais antipáticas se nos fazem. Mas se nós mudarmos um pouco o lado do espelho, porque todo espelho tem 2 lados. Tem um lado que reflete e tem o outro lado que é escuro, é neutro. Então nós precisamos de pegar o lado do espelho para encarar a nossa vida em relação ao mundo, em relação às coisas. E isso é absolutamente doutrinário à luz do Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo é a ciência nova que nos veio provar a imortalidade da alma, que nos veio demonstrar que nós somos vida, e vida é abundância. Palavras do Evangelho. Mas Allan Kardec faz uma pergunta embaraçosa aos espíritos. Qual é o primeiro dever da criatura para com a vida? Ou qual é o maior direito? E eles respondem: o direito de viver. Nós temos o direito de viver. E nós temos o dever de transformar a nossa vida em uma bênção. Os fatores que nos cercam, aqueles que não são positivos, constituem elementos para a nossa aprendizagem, para as nossas experiências. Eles fomentam em nós a grandiosidade da sabedoria. Eu psicografei na reunião mediúnica de ontem uma página do Espírito Joana de Ângeles. E ela intitulou a página como sendo
psicologia do envelhecimento. Dificilmente vamos encontrar pessoas que gostem de envelhecer. Um número muito grande de nós detesta envelhecer. Nem pronuncia a palavra. Mas o envelhecimento é inevitável. Ele é fruto do tempo que passa. E Joana de Ângeles diz que no universo tudo envelhece. O próprio universo. Envelhecem uns para abrilhantar-se, os diamantes. Envelhecem outros para desgastar-se, a criatura humana, o invólucro carnal. Mas que o envelhecimento é nobre. Cícero, o grande filósofo do século I em Roma, dizia que envelhecer é uma arte. Saber cada dia o que ignorava no anterior. Enfrentar as circunstâncias e colecionar júbilos. Ter pequenas alegrias. Por exemplo, eu há pouco tempo havia perdido alguns documentos. Tenho muitos papéis, como a maioria das pessoas. E não sei o que fiz. Ao transferir de um lugar para outro, eu notei mais tarde que aquele grupo de papéis, de recortes, de anotações que eu fazia com muito cuidado ao largo da vida, não sabia onde estava. Então eu recorri à velha biblioteca. Não estava em lugar nenhum. Passei à biblioteca da mansão. Possivelmente eu deveria ter mandado para o arquivo da biblioteca da mansão. Não estava. Então o que fiz? Ninguém mexeu, porque ninguém mexe. Eu sou o único que entra no meu lugar, que age, que trabalha. Então um dia eu encontraria. Passaram-se 2 anos exatamente. E hoje, com muita surpresa, uma das filhas que me ajudam disse: tio, eu quero lhe dar uma grande alegria. E eu disse: mas que bom, eu estou precisando de uma grande alegria. A cada minuto todos precisamos. E ela mostrou o volume de papel. Ao ver, eu digo: meu Deus, me deu uma alegria fantástica. Porque aqueles papéis são coleções de notas, de apontamentos, de revistas, de páginas que eu retirei de revistas com dados para poder algum dia abordar, poder demonstrar a fonte. E aí eu disse: deixa eu pegar. Meu Deus, mas onde estava minha filha? Porque eu olhei tudo. Ela só disse: tudo não, quase tudo. De fato, eu não tinha olhado uma mala de mão que eu uso nas viagens. Eu tinha colocado numa das últimas viagens ao exterior, fiz a viagem, não usei, e quando retornei eu guardei a maletinha sem abrir. E não tirei o tesouro que estava lá dentro, envelhecendo. E hoje eu recebo o tesouro com um pouquinho de mofo, que faz parte da vida. É síndrome de envelhecimento. E ali estavam os meus tesouros. Então eu estive folheando para ver alguns antigos. E que verdadeiras pérolas, frases belíssimas de personalidades ímpares da cultura, do bem, da caridade. Aí voltaram-me à imaginação, à memória. E eu adornei-me de felicidade. E disse: aqui é o fruto de quase 93 anos. Mas vamos dizer, de 83, a partir dos 10, 11 anos, eu comecei a fazer recortes. Eu li uma página e, ao invés de guardar o periódico todo, eu tirava um recorte. Quando o tempo permitia, eu colava numa página em branco. Mas quando não permitia, eu dobrava, colocava numa coleção. E é essa coleção de mais de 80 anos, trazendo a memória do tempo e a minha alegria de que eu não envelheci, porque aquelas notícias não envelheceram. Acompanhamos ambos o tempo com alegria. Na minha manifestação de vida, diariamente agradeço a Deus. A alegria inefável de viver, o despertar, olhar o sol, olhar a vida e dizer: meu Deus, eu estou vivo na carne. Que bênção! É este veículo
que eu posso dirigir em espírito para onde os frutos sejam mais opimos. Então, a proposta maravilhosa da nossa doutora, que nos ensina a autocura, é uma mensagem de esperança do mundo espiritual. Naquela lição que Joana escreveu, ela conta que numa região remota, uma lenda muito antiga, havia o mau hábito de se matarem os velhos e de se alimentarem deles mortos. O que aconteceu? Morridos os velhos, desapareceu a última fase da vida. As pessoas chegavam a certa idade, mas não tinha velhos. Então tiveram a ideia de construir um grande salão e abater uma floresta, derrubando árvores, preparando tábuas, preparando as formas de poder embutir a madeira. Mas, como não tinha pessoas experientes, porque todos eram jovens, disseram, e agora? Como é que nós vamos construir? Se colocarmos esta parte para baixo, podemos ameaçar a estrutura de cima. Um jovem disse, eu tenho uma solução. Mas antes que eu vou dar a solução, quero fazer um negócio. Vamos propor não se matarem velhos aqui. Não se comerem as carnes dos idosos. Respeitarmos os idosos. Válido. Na conjuntura, todo mundo aceitou. E ele trouxe o avô, que vivia escondido na casa dele, e que era um sábio. Este avô começou a ensinar a como montar a casa, a como montar muitas coisas das suas experiências, que os jovens ainda não haviam vivenciado. E então, a partir de então, envelhecer não é perder a mobilidade, perder a beleza, porque cada período tem uma beleza típica, própria, para quem sabe ver. Não pode haver nada mais ridículo do que uma pessoa de muita idade e um rosto juvenil que não comporta com desgaste orgânico. Não pode haver nada mais ridículo do que uma pessoa fingir-se muito jovem. Bem, pode dar uma mascarada aqui, pode dar outra refração ali. Ok, isto é bom gosto, é autoestima, é zelo por si mesmo, é uma forma também de preservar a máquina. Atender o organismo com ginástica, com exercícios, com bons pensamentos, fortalecer-se com ideias joviais, pensar no bem, atuar no bem, viver. Mas viver realmente, sem queixas, sem reclamações. Viver bendizendo a dor. Ora bem, então, a doutora consegue transmitir-nos, e o Espiritismo nos dá, que a maior bênção da vida é a própria vida. Então, eu que já passei por todos os estágios da vida, desde a primeira infância, agora, não direi a velhice, o estágio do envelhecimento. Quanto sabor nós temos quando vemos alguém titubeando em algo que nós já fizemos com a maior facilidade e dar a opinião sensata, justa, no momento adequado. Então, a doutrina espírita é esta mensagem de vida eterna. O envelhecer é a véspera do rejuvenescer na imortalidade. É a porta, a desencarnação, de entrada para uma outra faixa de vida, mas de vida gloriosa. Então, os imortais nos vêm dizer de que a Terra, onde estamos vivendo, passa por uma larga operação de aprimoramento, o envelhecimento, o nosso planeta jovem. E nós temos agora a alegria de vê-lo passar do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Um mundo em que nos regeneraremos e que não necessitaremos de sofrer, mas teremos as ferramentas próprias para mudar a nossa estrutura. Imaginemos o parto de ontem,
as tradições do momento do parto, a cirurgia hoje do parto, o parto na água, na cócora, nas diferentes posturas, a leveza. E breve, à medida que a ciência vai, nós teremos úteros artificiais, onde serão gestadas as crianças. Seus pais contemplarão o filho fora do útero, em um instrumento que tem a aparelhagem do nosso organismo. Já estamos com a inteligência artificial. É notável quando eu olho o telefone, faço-lhe uma pergunta, ou digo simplesmente, ligue-me com fulana de tal. E daí a pouco, ele atende ao meu pedido sem erro. Quando, por acaso, eu estou ditando uma frase com calma e ele vai escrevendo. Então, esse mundo digital, esse mundo novo, fascinante, está previsto na doutrina espírita. Já não é necessário sofrer o peso da matéria. Eu vejo um operário de ontem, da minha juventude, e vejo um operário de hoje, seus direitos. Como ontem enfrentava o pedreiro, o marceneiro, o escultor, qualquer um, as árduas tarefas, o sol, a chuva, a ausência de uma indumentária própria, o salário mais do que miserável, o desprestígio, o ultraje que ele era atirado a cada instante. E vejo hoje o funcionário de qualquer teor, digno, respeitável, com seus direitos, e como mudou a paisagem. Vejo nas grandes indústrias as máquinas que carregam tudo, apenas apertando um botão. No mundo de regeneração, para o qual estamos caminhando, com essas transformações de vária ordem que nos surpreendem a cada momento, a vida será muito mais agradável, factível, fascinante. Terminamos, na última sexta-feira, de psicografar mais um livro, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele faz um estudo da pandemia, olhada do mundo espiritual para cá, e do mundo de regeneração. Então ele diz que nós estamos nos rumos, nos caminhos do mundo de regeneração. As obsessões coletivas, a sensibilidade das pessoas. Como nós estamos sensíveis, aborrecemos-nos com tudo, desdenhamos tudo, ou nos atiramos nesta avalanche de loucura que denominamos prazer, e às vezes são torpes prazeres, que nos alucinam, que nos desgastam, que nos aniquilam. Então, podermos ver isto, escrito pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, falando-nos da imortalidade, dos espíritos que desceram à Terra para poder enfrentar, ajudando-nos, a pandemia terrível, para inspirar os cientistas, microbiologistas, virologistas, desencarnados, também vieram nessa avalanche de espíritos de luz inspirar os cientistas dos seus laboratórios, inspirar os políticos à honestidade, à verdade, e também os perigos que estão ameaçando-nos com o vírus impertinente do Covid-19. Então esses espíritos vieram, e Manuel Filomeno de Miranda narra-nos, fala-nos da técnica de desobsessão. Eu próprio experimentei na carne as aflições mediúnicas. Todo médium é médium. E alguns espíritos não têm interesse que a verdade se expanda e atacam as pessoas probas, as pessoas do bem, os médiuns honestos, cristãos, trabalhadores, e os outros também. Então, nós estamos nessa luta, a luta do bem e do mal, da verdade e da impostura, da luz e da sombra. E vemos os vexilários de uma nova era, saudáveis,
Se tem algum problema de natureza orgânica, a sua alma é saudável. A coragem, o espírito dinâmico de luta, de se jogar para fazer o bem, para deixar uma pegada luminosa na Terra. Então, Manuel Filomeno de Miranda narra essas experiências que nós ainda vamos publicar neste ano, neste querido dezembro, nos seus últimos dias. Porque os espíritos têm interesse pela nossa felicidade. Se a nossa vida não é melhor, é porque não a merecemos. Poderia ser muito pior. E me dizem os espíritos nobres, com Bezerra de Menezes: meu filho, as dores que lhe assaltam são a cauda do cometa. A cauda que passa. Você está sendo abençoado porque não tem o choque do cometa frente a frente. A cabeça do cometa, que passaria por sobre você, sem lhe dar a menor importância. Porque é o universo, não é o indivíduo, uma criatura frágil como somos todos. E então eles nos dizem que nós deveremos louvar e agradecer. Então a vida se torna muito mais digna de ser vivida. Porque o mal-estar de agora é substituído pelo prazer de depois. Daí, vale a pena, nestes dias tumultuosos, cantar e louvar o Evangelho, as almas dedicadas ao bem, as mulheres e os homens probos, os que trabalham e a sudorese cansa-os, mas não os desanimam. Verem florescer o crime e diminuir o crime, porque ele por si mesmo se destrói. Vermos o cactus com espinhos arrebentado em flores. Então esse é o momento glorioso da humanidade. Estamos numa terra em transformações. Seja mais feliz. Experimente. Experimente ser mais gentil. Um pouco mais. Seja melhor em casa. É tão difícil porque convivemos muito e o longo convívio às vezes desgasta o conceito que temos um do outro. Então trate melhor a esposa, o filho, o gato que vai dormir com você, o cão que se aproxima da sua cama e que se deita quase no seu braço, enternecido e ressona. Vivemos os dias da vida em seus aspectos. Já não cortamos flores, embelezamos com plantas. Já não maltratamos a natureza, melhoramos os fatores ambientais para que ela estue. Já não perseguimos animais, respeitamos-los e os amamos, agradecendo a forma como nos olham, quase falando. A maneira como correm para o nosso regaço, como se alegram com a nossa chegada, como nos sentem, convidando-nos à fraternidade universal e o amor entre nós. Tolerar-nos um pouco, compreendermos que o outro talvez não consiga. Ele se esforça, mas não consegue. Então, ao invés do reproche, paciência, envelhecimento. Se não morrer, ele vai envelhecer e vai saber. E no momento da partida, aureolado pelas bênçãos de uma longa existência e de realizações nobilitantes, a dádiva de filhos que se reproduziram da sua carne sob a bênção de almas queridas de outras vidas. Nós, então, bendiremos a Deus e agradeceremos em júbilo incontido os recursos preciosos que nos vêm dos céus, o magnetismo humano que nos oferecemos uns aos outros, as energias da fraternidade ou do ódio. A opção é nossa. A alegria ou a amargura. Mas, diante de tanta perspectiva, a Covid está voltando. Vamos respeitá-la.
que nos custa uma máscara para evitar o contágio. Queremos ir a algum lugar, precatemo-nos, porque o desafio de não usar a nossa rebeldia teremos de presente. O vírus é natural. Eu li um chiste que me impressionou muito. Uma mocinha estava na escadaria de sua casa e a morte estava ao lado dela. E ela então diz à morte: mas foi apenas uma festinha. Você podia me desculpar, era uma festinha de nada. E você me trouxe para cá. E a morte respondeu: eu sou muito generosa. Não era uma festinha. Era uma festa. E você desafiou. Você sabia que se ia contaminar. Porque a intimidade da dança, do convívio, facilitada. Mas eu gosto tanto de você, disse a morte, que não deixei você vir sozinha. Aí eu trouxe seu pai e o seu namorado para lhe fazerem companhia. É irônico, mas é verdade. Então, não dê chance à Covid. Abra os braços ao amor e vamos apressar os nossos dias de mundo de regeneração e com toda alegria ser o médico de nós próprios. Muito obrigado.